Livro de Ruth, está no Antigo Testamento, no iniciozinho do Antigo Testamento, logo depois de Juízes. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Achou? Diz amém. O celular é mole, rápido achar, né? Quero ver achar na Bíblia aí, ó. Papel, sem aquela marcação, aí é luta. Vamos lá, está escrito assim, ó. Na época dos juízes, houve fome na terra. Escute isso, preste atenção no que esse texto diz. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os 2 filhos, e eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio ao seu povo, dando-lhe livramento, decidiu voltar para casa com as suas 2 noras. Assim, com as suas 2 noras, ela partiu onde tinha morado. Enquanto voltaram para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: retornem para a casa de vocês, que o Senhor seja leal a vocês como vocês foram leais comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês, e que vocês encontrem segurança no lar de vocês. Então deu-lhes um beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto, e lhes disseram: não voltaremos, iremos com você para o seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda dar filhos? E se viesse a ter maridos? Voltem, minhas filhas. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo se eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me case esta noite e depois dê à luz ao filho, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Eu queria que você fechasse os seus olhos, se você pudesse colocar uma de suas mãos na cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que essa palavra seja um divisor de águas nas nossas vidas, que toda concepção errada sobre si mesmo possa ser jogada por terra no nome de Jesus. Que hoje, pelo poder do nome de Jesus, aconteça a emancipação dos improváveis aqui, que haja um escândalo da graça do Senhor derramado aqui em vidas, que o Senhor fale, apesar de mim, por amor aos teus filhos. A Deus, abra um entendimento. No nome de Jesus nós repreendemos tudo aquilo que quer impedir os teus filhos de conhecerem a expansão da mente, a metanoia. Que haja, ó Deus, um quebrar de cadeias, e que haja revelações aqui ao ouvirem a tua voz, e que vidas sejam transformadas pelo poder da tua palavra, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Diz amém aí, se você recebeu. Vou situar você do contexto. O povo de Deus havia acabado de assumir a terra prometida por herança. Depois de 430 anos sendo escravos, subjugados no Egito, aquelas 12 tribos
conseguiram conquistar, através de Josué, a terra prometida, e lá constituíram famílias. Eles enfrentaram os gigantes, eles venceram, eles guerrearam por aquela terra. E depois de um período de tempo ali, houve uma grande apostasia dos filhos de Deus. Eles haviam se apropriado de Belém, e Belém quer dizer casa do pão. Deus havia dado por herança uma terra que mana leite e mel para eles, só que através da apostasia, através do desânimo, através da idolatria a outros deuses que Deus abomina, Deus permitiu que viesse um tempo muito difícil para a nação de Israel. O povo de Deus começou a passar por momentos difíceis, de seca, de fome. Elimeleque era um homem rico, um homem conceituado, um homem famoso, influente, que tinha posses, que era casado com Noemi. Ele tinha 2 filhos, Malom e Quilion. E depois de um tempo de crise, de seca, Elimeleque não viu outra alternativa senão mudar de cidade, de região. Ele foi para uma região chamada Moabe, onde habitavam os moabitas. E todas as vezes na minha e na sua vida que a gente busca mudança, gera-se expectativa no nosso coração, porque a mudança é algo bom, gera em nós, expectativas do novo, para que coisas novas aconteçam. Todas as vezes que a gente está na iminência de mudar de ano, é assim. Na escola, quando você muda de ano também, na faculdade, quando você muda de período também, até uma simples mudança de bairro, isso já gera expectativa de melhora, de mudança. Vai ser assim, vai ser assado, eu vou ser diferente, eu vou me enquadrar a uma nova rotina. Mas aqui, o texto diz que ao invés de melhorar, piorou, porque eles foram para essa região e lá, os filhos de Noemi e Elimeleque se casaram com 2 mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. E o texto diz que eles se casaram lá e depois de um tempo, Elimeleque morreu, Noemi ficou viúva e os 2 filhos dela também morreram. Ficou Noemi e as suas 2 noras. Eu não sei se você sabe, mas segundo uma cultura judaica, uma mulher viúva, ela é considerada amaldiçoada por Deus. Um ser humano que vai ter que viver a vida inteira necessitando da generosidade do outro. A vergonha bateu na porta de Noemi, que quer dizer agraciada. Depois de 10 anos, ela ouve falar que o Senhor havia visitado Belém, e por isso ela resolve então, junto com as suas 2 noras, retornar para Belém, tendo em mente de que a mudança iria produzir algo bom e novo na vida dela. Elas seguem então em direção a Belém, e o texto diz que na metade do caminho, Noemi chega para as suas 2 noras e diz para elas o seguinte: olha, eu quero liberar vocês, porque existia uma lei que dizia que se uma mulher ficasse viúva, um dos irmãos do marido que morreu deveria assumir, e havia uma ordem cronológica de quem iria assumir. Se o primeiro da fila não quisesse assumir, oferecia-se para o segundo, e assim sucessivamente. Noemi diz o seguinte: eu quero agradecer porque vocês foram fiéis a mim até hoje, mas eu sou velha, eu não tenho condições de me casar de novo e ter filhos, e esses filhos crescerem para que vocês casem com eles. Então quero liberar vocês. E o texto diz no versículo 10 que eu li o seguinte: aqui, gente. E disse-lhe elas: não voltaremos com você para o seu povo. Elas pegaram e disseram: a gente vai contigo, nós estamos fechados com você. Se a gente está sofrendo junto, a gente vai viver junto, e Deus vai ter misericórdia da gente. Só que essas 2 mulheres, tanto Ruth como Orfa, elas eram moabitas, elas eram idólatras, elas adoravam a outros deuses, e ainda assim elas se apegaram à sua nora. E o texto diz que elas começaram a chorar alto. E aí Noemi se posicionou e falou o seguinte: olha, vocês têm que voltar. E aí Orfa, no primeiro momento,
depois de Noemi se posicionar, falou o seguinte: então tá bom, eu vou voltar para a casa dos meus pais. Isso quer dizer que na nossa vida, em alguns momentos de dor, de dificuldade, de perda, de escassez, muita gente vai dizer para você: eu estou contigo, eu estou com você, não importa as circunstâncias. Mas no mesmo momento que ele vai dizer eu estou com você, no outro momento ele vai falar: eu vou meter o pé, porque não dá para mim. E se você não estiver preparado para não se deformar, você vai mudar a sua concepção sobre Deus e a sua concepção sobre quem você é. E o texto diz que Orfa resolveu voltar e ela liberou. Noemi não. Noemi, ela faz a maior declaração de amor da Bíblia depois de João 3,16. Irmãos, eu já preguei esse texto aqui na Bíblia mais de 20 vezes. Eu nunca preguei isso aqui na igreja. Eu preguei isso aqui em praticamente muitos casamentos que eu fiz. Não digo todos, mas talvez eu tenha casado você com essa palavra aqui. E o texto diz que Noemi, ela se posiciona e ela resolve fazer uma declaração de amor à sua sogra. Forte isso. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe, nem que te acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, senão a morte, me separe de ti. Amor de verdade, amor que vai além das circunstâncias, amor que muitos de nós deveríamos ter uns pelos outros. E eu vou repetir: amor de uma nora por uma sogra. O texto diz que elas chegaram em Belém, e ao chegarem em Belém, o momento em que elas chegaram em Belém era o momento da colheita. Deus havia abençoado o seu povo novamente. Então Noemi, ela procura, junto com Ruth, ficar próximos das terras que eram do seu marido. Noemi então fica em casa, provavelmente numa hospedaria, e Ruth, ela sai a Medgar. Levítico capítulo 9 diz que havia uma lei, que todas as vezes que que o povo de Deus fosse colher, fazer a colheita da plantação, e se as espigas caíssem pelo caminho, não era para você pegar, era para você deixar para os necessitados, para que eles pudessem ter também subsistência. E o texto diz que Ruth, ela resolve colher espigas na plantação de Boaz, que era parente do seu sogro que havia morrido. E quando as duas chegam naquele povoado de Belém, a casa do pão, que saíram de lá com muita dificuldade, a Bíblia fala que Noemi, que quer dizer agraciada, o povo começou a celebrar: é Noemi, é a agraciada do Senhor, é a mulher de Elimeleque, que saiu daqui com fartura, um homem conceituado, um homem famoso, um homem rico. Noemi falou para eles o seguinte: olha, a partir de hoje, eu não quero mais ser chamada Noemi, porque veio desgraça da parte do Senhor, o Senhor tem me castigado, e eu não sou mais uma mulher feliz, eu não sou mais uma mulher agraciada. A partir de hoje o meu nome mudou, e eu quero que vocês me chamem de Mara, que quer dizer amarga, porque a partir de hoje eu serei chamada assim. Isso quer dizer, irmãos, que em muitos momentos na nossa vida, a gente perde a nossa identidade quando a crise bate na nossa porta, quando o desespero, quando a falta de provisão está iminente diante de nós, a gente se deforma, a gente muda a nossa concepção sobre Deus, que é um Deus soberano. O meu Deus é soberano, soberano enquanto está tudo bom, porque quando está tudo mal, Deus é mau. Ela disse: Deus tem me castigado, se deformou, adulterou, sofreu a adulteração, mudou até o nome, a identidade. E tem muita gente assim, tem muita gente que era alegre, era feliz, era contagiante, mas depois que a luta bateu na porta, se transformou em alguém amargo, em alguém amarga que não tem mais alegria, não se desviou da fé, mas continua aqui, sendo ranzinza, reclamando de tudo, não tendo a capacidade de compreender
escreveu em 1 Coríntios que diz: se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos de todos os homens os piores. Isso quer dizer que, escute isso, além dessa vida aqui, existe outra, que está esperando por você, e essa vida, você vai para lá, através da graça, é pela graça, você não fez nada, mas é pela graça. Mas escute, aqui essa mulher se deformou, pediu que o nome dela fosse mudado, pediu que as pessoas a chamassem de amarga, porque ela se transformou em alguém amarga. A sua nora então resolve sair, a catar espigas de milho na plantação, e o texto diz que ela entra na propriedade de Boaz, e ali ela começa a catar algumas espigas, e Boaz olha, e Boaz chama os seus serviçais, os seus empregados, e fala assim: quem é essa mulher aí? Essa mulher bonita, que está catando espigas. Aí eles dizem para ela: olha, ela é Ruth, ela é nora de Noemi, e ela está aqui o dia inteiro catando espigas. Aí Boaz fala o seguinte para os seus empregados: ó, faz o seguinte, amanhã vocês vão deixar cair mais espiga, de propósito, deixa ela pegar à vontade, não tira ela daqui. Boaz começou a observar o comportamento dela. Boaz chega para ela num outro momento e fala para ela o seguinte: olha, eu queria conversar com você, eu perguntei aos meus empregados sobre você, Ruth, e eles falaram de você para mim. Eu quero dizer para você que a partir de hoje você não precisa ir mais nenhum campo, você pode ficar aqui, que ninguém vai mexer com você. Se você precisar de água, você vai usar a água deles aqui. Se você precisar de pão, você vai comer o pão deles aqui. Ela se prostrou em terra chorando, porque era uma mulher que estava mendigando, uma mulher envergonhada, sendo viúva. Ela se prostrou em terra e ela falou: Senhor, o que eu fiz ao Senhor para que o Senhor tenha tamanha compaixão de mim? Sabe o que ele diz para ela? Eu fiquei sabendo o que você fez com a sua sogra, a atitude de amor que você teve para com ela. Eu aprendo com isso, irmãos, que aquilo que a gente faz no secreto, que ninguém sabe, com atos de generosidade, Deus nos surpreende honrando publicamente. Aquilo que você faz com uma motivação boa, querendo abençoar pessoas, ei, escute o que eu vou dizer, Deus está vendo, e Ele vai recompensar você. Essa semana eu falei com o Giovanni na Bahia, eu não sei nem quem é, ele também não me interessa. Ele falou: pastor, a gente recebeu uma oferta generosa, uma boa oferta, que a gente conseguiu pagar as contas, que a gente conseguiu ajeitar a vida, até comprar umas roupinhas para mim e para as crianças, porque a gente não tinha. Eu não sei quem é, a mim não me interessa, eu não quero saber, eu não sou curioso, mas eu quero dizer, Deus está vendo, Deus está vendo, e Deus vai recompensar você, porque aquilo que você faz, que ninguém vê, Deus vê e Ele te honra. Ele é que faz na sua vida. Por isso, você que tem feito boas ações, você que tem se mobilizado pelo próximo, aqui ou fora daqui, em qualquer lugar, eu quero dizer para você, no nome de Jesus, Deus é que honra você, Ele é que faz na sua vida. E então ela fala o seguinte: meu Senhor, muito obrigado por isso. Provavelmente diz: mas a minha intenção não era essa quando eu fiz. Pois é, mas o Senhor está te recompensando por isso, porque quem faz o que é certo sempre vai colher frutos bons. Porque na verdade a Bíblia, irmãos, a caminhada existencial, tudo na vida do crente, do ímpio, está diretamente regido a uma lei espiritual de Gálatas 6:7, de Deus ninguém pode escarnecer. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Você vai colher, escute isso. A semeadura, ela é opcional, a colheita, ela é obrigatória. Você já ouviu pessoas dizerem assim: ah, mas eu entrei na igreja e agora o inimigo está furioso, as coisas estão difíceis para mim, tudo piorou, parece que está pior do que quando eu estava no mundo. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. É muito comum, porque o cara chega aqui, meu irmão, plantou durante 5, 10, 15 anos só semente podre. Aí ele chega aqui agora, aí ele quer que o Jesus passe a patrol lá na plantação ruim, derrube tudo, e agora você só vai colher leite e mel. Não, meu irmão, plantou, tem que colher, rapaz. E eu falo para muitos aqui: você não plantou, cara? Você tem que colher, cara, inevitavelmente. Agora, a notícia boa é o seguinte: começa a plantar semente boa hoje,
para que amanhã você possa ter um fruto diferente do hoje, porque na vida tudo está condicionado à semente. Não adianta eu querer plantar abacate e colher morango. É uma lei espiritual que rege todas as coisas. Por isso, irmãos, em tempos de crise, confie no Senhor. Em tempos de adversidade, espere no Senhor. Em momentos de adversidade da sua vida, não tome decisões. Pessoas me procuram desesperadas. Essa semana uma pessoa me procurou: pastor, eu preciso tomar uma decisão. E elas mandam mensagem para o meu zap como quem eu sou Deus, para validar as atitudes delas. Seria leviano da minha parte dizer, faz isso ou faz aquilo. A avó dizia, só sabe a quentura da panela, é a mulher que a colher que está mexendo. Como é que eu vou dizer para você, faz isso, se depois quem vai arcar com as consequências é você? Escute isso, abra o seu entendimento. Em momentos de crise, se você tomar decisões, as suas decisões vão estar pautadas no campo emocional, no campo do coração. E é muito comum você vir dizer, não pastor, mas eu estou sentindo no coração. Enganoso é o coração, irmãos. Não sinta no coração. Espere em Deus. Se Deus falou, faça. Mas se Ele não falou, espere. E não fique procurando Deus falar com você, achando que Ele se esqueceu de você. Não, porque eu acho que Deus se esqueceu de mim, Ele está demorando. Aí eu vou lá na profeta tal, porque ela vai falar, vai ouvir a carne. E depois vai colher consequências amargas. E aí vai dizer que Deus não ama. Nós servimos a um Deus de propósito. Mas nem tudo que acontece na minha e na sua vida é propósito de Deus. Não é, pô. Tem gente que acha que tudo é propósito de Deus. Tudo. Eu estou com gripe hoje aqui. Eu já falei para vocês que eu estou queimando de febre aqui hoje. É propósito de Deus. Deus tem propósito nisso. Fui para Niterói, o pneu do carro furou. Propósito de Deus. Como assim, pô? Tudo é propósito de Deus. Escute. Deus é soberano. Nada que acontece na minha e na sua vida acontece sem a vontade dEle. Nada. Inclusive o momento de prova que você está passando. É Deus que permite. Como assim, pastor? A Bíblia fala que os filhos de Deus estavam numa fila para serem abençoados. Aí de repente Satanás entrou lá no meio e ficou. Aí falou para o Senhor, está vendo o meu servo Jó? Deus falou para ele, como ele é reto, justo diante de mim. Aí Satanás foi e sugestionou, mas ele tem, né? Por isso que ele te serve. Aí Deus falou para ele, então faz o seguinte, eu vou liberar. Toca nele, só não toca na alma dele porque é minha. Então escute, todas as vezes que você está vivendo um tempo difícil, que Satanás está produzindo na sua vida, se isso está acontecendo, é Deus que até tem permitido isso. Agora pare de achar que tudo que acontece na sua vida é um inimigo, porque tem muita coisa que você está colhendo de semente que você plantou, e você está reclamando daquilo que você fez. E aí como é que vai fazer? Irmão, plantou, tem que colher. Notícia boa, vou repetir, começa a plantar sementes novas, para que você comece a colher coisas novas. Eu sempre digo para os líderes aqui, nós não estamos impedidos de errar. Nós não estamos impedidos de errar. O que eu e você não podemos é errar o mesmo erro, porque aí é iniquidade. Agora, o pecado é um acidente. Se eu disser que eu não vou pecar, a Bíblia fala que enquanto eu tiver olhos eu pecarei. O que eu não posso é me tornar iníquo, achar que a graça ela é maravilhosa para me tirar a todo momento do pecado e banalizar a graça. Não, você não está impedido de errar, porque você é humano igual a mim. Agora entenda, o pecado ele tem que ser um acidente nas nossas vidas. Se você tem um exemplo, ótimo. Eu tenho conversado, eu sou um pastor novo, tenho 40 anos. Eu sou um pastor jovem e eu tenho me reunido a cada dia com pastores que já andaram no caminho que eu estou andando. Por quê? Porque eu quero pelo menos ter a capacidade de não cometer os erros que eles cometeram. Porque a Bíblia fala que o inteligente,
ele aprende com os erros dos outros. Isso não está na Bíblia. Mas o sábio, ele aprende, ou melhor, o inteligente, ele aprende com os próprios erros. Mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Você tem a opção de ter que cair para aprender, ou de olhar à sua volta e perceber: eu não preciso fazer isso, porque isso é mal. Ah, mas quem vai me aconselhar? Porque você está se aconselhando com a Bíblia. Isso aqui é um livro de conselhos, mas eu não leio. Então como é que você vai ser aconselhado pelo Senhor? Tem como. O salmista fala: provai e vede que o Senhor é bom. Já parou para pensar nisso? Já parou? Feche os seus olhos um instante. Feche os seus olhos. Eu vou citar esse versículo. Provai e vede. Primeiro você tem que experimentar o Senhor. Primeiro você tem que usufruir da bondade dEle. Primeiro você tem que reconhecer quem Ele é. E depois, provai e vede. O Senhor realmente é bom. Olha para mim aqui. Para isso você tem que viver, experimentar. O nosso problema é viver um extrativismo, achar que o maior problema da nossa vida é o momento que a gente está passando. A vida não se resume a esse ponto que você está vivendo aí. Não existe dia mau que dure para sempre. Não existe adversidade que dure para sempre. Por pior que possa estar sendo, uma hora vai passar no nome de Jesus. Porque a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas tem data de validade. Porque a alegria vem pelo amanhecer. Você pode dar um glória a Deus? E é aí, no meio dessa plantação, que Boaz então chega para os seus empregados e fala o seguinte: ó, a partir de hoje, o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar cair mesmo. Ela vai encher os cestos dela, vai levar para casa, e toda vez que ela quiser água, dá água, toda vez que ela quiser pão, dá pão para ela. Aí ela pegou aquele dia tanto milho e levou para casa, trabalhou o dia inteiro naquela lavoura. Quando chegou em casa, ela falou com Noemi. Noemi falou assim: gente, quanta fartura, como é que você conseguiu isso? E ela disse: foi o Senhor. O Senhor da vinha me procurou e disse aquilo que nós temos feito e vivido, e Ele resolveu nos abençoar. Aí Noemi diz para ela, ele é descendente de Elimeleque. Você faz o seguinte: você vai lá, se ele estiver na plantação, você deita sobre os pés dele. Se ele achar graça aos seus olhos, ela foi toda se querendo, deve ter botado lá uma pranchinha no cabelo, fez uma progressiva da época, talvez, um batonzinho, e aí chegou lá, sentou. Ele já não estava, né? Ele já estava ligado nela, falou: já estou ligado aí. E aí Boaz chegou para ela e falou o seguinte: vejo graça aos seus olhos. Boaz procurou saber, tinha um cara na fila. Falou: inimigo aí, ó. Uma porta se me foi aberta e muitos inimigos se levantaram. Nada é muito fácil, né, irmãos? Sempre tem que ter um para poder dificultar o negócio. O texto não fala, mas diz que Boaz foi falar com ele. E quando Boaz falou com ele, Alexandre, eu quero conjecturar, a mulher dele era brava pra caramba. Ela falou: não, você não vai casar com ninguém, senão eu vou dar na tua cara. Estou conjecturando, Solange. Aí ele falou: não quero não. Ele falou: opa, beleza, então eu vou casar. Eles se casaram, irmãos. E uma mulher moabita, uma mulher estrangeira, uma mulher que era motivo de vergonha, uma mulher idólatra a outros deuses, Deus promoveu o escândalo da graça na vida dela, porque o casamento dela com Obed foi a coisa mais linda, com Boaz, e eles tiveram um filho chamado Obed. Obed, na Bíblia, é pai de Jessé, que é pai de Davi. Isso quer dizer que ela era a bisavó de Davi. Eles eram da tribo de Judá. Essa mulher, chamada Ruth, uma moabita, uma mulher estrangeira, foi colocada na história, na genealogia de Jesus. Você tem noção do que é isso? Você sabe como é que é o nome disso? Escândalo da graça. É quando Deus olha para alguém totalmente improvável, desprezado aos olhos de todos, e diz o seguinte: eu vou mudar a tua história, porque você entendeu
Agora entenda o que eu vou dizer para você: Deus não faz acepção de pessoas para abençoar, não está na Bíblia isso. Porque todas quantos forem as promessas de Deus em Cristo Jesus, está o sim e o amém. A palavra diz que todas quanto forem as promessas, em Cristo está o sim e o amém. Isso quer dizer que algumas pessoas recebem, outras pessoas não recebem. Algumas pessoas se emancipam, outras pessoas não se emancipam. Por quê, Rafael? Simples: capacidade de percepção. Tem gente que se deformou. Tem gente que olha para a sua história e se vê uma vítima, se vitimiza. Na minha vida é tudo mais difícil. Aí olha para a vida dos outros e fala assim: mas fulano é fácil, ele teve isso. Usa uma régua moral para medir os outros. Usa uma régua moral para medir Deus e achar que os outros são beneficiados por Deus. Se você não entende e não percebe que Deus te ama, você vai ser deformado a vida inteira. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que assumir uma identidade de filho de Deus, porque eu ando como filho de Deus, eu penso como filho de Deus, eu falo como filho de Deus, eu tomo atitude como filho de Deus, e não como alguém que é coitadinho, irmão. Irmãos, de verdade, eu poderia contar muitos testemunhos aqui da minha vida, daquilo que Deus tem feito na minha vida, porque eu entreguei para Ele. Eu falei: Senhor, é teu, é o Senhor que vai fazer, e Ele tem feito. Agora, eu quero dizer para você que essa mesma graça, essa mesma emancipação, ela está disponível para você, mas para isso você tem que mudar a percepção que você tem de você, e também a percepção que você tem sobre Deus. Porque você acha que Deus, Ele atua de um jeito, de uma maneira, você acha que sempre o escape, sempre o livramento, sempre o socorro de Deus vai vir por uma via. Aí você fala assim: vai vir aqui pela Via Lagos, o socorro vai vir pela Via Lagos. Escute, Deus não se enquadra. Por isso, faça como Paulo, que haja uma metanoia na sua mente, que você entenda que Deus, Ele é capaz de surpreender a gente todos os dias, mas para isso você tem que ter a capacidade. Por isso que eu escolhi a Gestalt no campo da psicologia, porque tudo está diretamente ligado à forma como eu percebo a vida. Irmãos, eu estou aqui, eu sou um improvável, uma pessoa que não teve pai, não teve mãe presente na história da vida, não teve referência. Eu vim falando com o Verbinho hoje no carro, alguém que não foi referência, que não teve referência, hoje é referência para os outros. Eu não tive referência do que ser pai, meu pai sumiu, foi embora. Eu não tive referência de mãe, minha mãe foi embora, e hoje o escândalo da graça veio na minha vida. Deus me colocou para ser referência para os outros, para ter uma esposa, para ter um filho, para as pessoas olharem para mim e eu poder dizer: ei, olha como era a minha vida, mas quando Cristo entrou, olha o que Ele fez na minha vida. Você entende isso? É escândalo da graça, e essa mesma graça está disponível a você, em todas as áreas da sua vida. Olha a minha vida financeira, olha a minha empresa, olha o meu trabalho, olha o que eu fazia. Escute isso, irmãos, só reclama quem quer. Um dono de uma universidade me procurou e ele falou: quem fizer o FIES, 450 pontos eu coloco aqui, até curso de odonto aqui em Araruama, tem situação do FIES que é 100%. Falei para alguns irmãos, alguns conseguiram, estão lá fazendo 100% pago pelo governo federal. Sabe o que quer dizer isso? Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma várias desculpas, porque nós somos especialistas em dar desculpas para Deus, para o marido, para os filhos, para todo mundo. Agora entenda, essa mulher aqui, ela não deu desculpa não, ela chamou responsabilidade, ela matou no peito e ela falou: é comigo, não vou largar você. Ela não sabia o que ia acontecer, mas ela falou: o seu Deus é poderoso para fazer, e Deus fez na vida dela, sendo uma mulher estrangeira. João 1, no capítulo 12, diz que ele veio para os seus, os judeus, Jesus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam foi dado a esses o direito de serem chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Agora, você precisa assumir essa identidade, você precisa entender que existe um favor liberado sobre a sua vida.
Você precisa conceber que não há limites. Irmãos, a palavra impossibilidade, você sabe quem criou? Impossível. Foi alguém que desistiu, cara. Foi alguém que não foi até o fim. Foi alguém que não perseverou. Foi alguém que não acreditou que o impossível pode se transformar em possível quando é condicionado a um Deus todo-poderoso. Não há impossibilidade, irmãos. Eu muito mal fiz o meu 2º grau, com muita dificuldade, achando que era burro. Fui para a faculdade agora. Nos atendimentos estou sendo chamado de doutor. Eu falei, não, psicólogo não é doutor não. Isso é o escândalo da graça. Mas ele faz quando você percebe isso. Escute, abre o seu entendimento aí. Não existe nada que Deus faça por você que Ele já tenha feito. Ou seja, Ele não vai fazer nada nessa noite, Ele já fez. Você vai perceber isso. Você vai se apropriar disso. Você vai se colocar na posição para isso. Você vai falar, eu recebo, eu entendo. Ei, chega, essa luta, essa dificuldade, isso vai passar no nome de Jesus. Eu vou vencer isso nele. O Ministério de Louvor pode subir. Queria que você ficasse de pé. Isaías 64 diz, desde a antiguidade ainda não se ouviu, nem com o ouvido percebeu, um Deus além de ti que trabalha em favor dos que nele esperam. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam, porque os que confiam no Senhor, Salmo 125, são como os montes de Sião. Em quem você tem confiado, eu pergunto para você, onde você tem depositado a sua esperança, a sua confiança? Na força do seu braço? Nas decepções que você tem vivido? Talvez, escute o que eu vou dizer para você, tamanha tenha sido a sua dor, a adversidade, ao ponto de você querer mudar o seu nome, você se deformar, você dizer, eu não quero mais, agora eu não sou filho de Deus, porque Deus não me ama. Ei, se Deus promoveu o escândalo da graça com uma mulher moabita estrangeira, que dirá você que é filho de Deus, que foi recebido, que foi enxertado na videira? Deus te ama, querido. Deus te ama, minha irmã. Agora você não pode definir Deus do ponto onde você está, porque o ponto onde você está vai comprometer a sua visão de Deus. Você não pode se definir de onde você está. Mas eu não tenho idade, eu já estou velho. Ei, escute isso. Você sabe com quantos anos Moisés começou com 80 anos. Tem alguém com 80 anos aqui? Levanta a mão. Se tem, eu vou dizer para você, está começando o ministério de Deus na sua vida hoje. Então para de dar desculpa, para de dizer que o problema é isso, é aquilo outro. Ei, você foi chamado por Deus para ser mais do que vencedor. Você foi chamado para influenciar e não ser influenciado. Você foi chamado para abençoar. Agora, tudo na vida do cristão, do filho de Deus, começa através da obediência. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deuteronômio, eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Eu prefiro que vocês escolham a bênção. É uma questão de percepção, é uma questão de entendimento, é uma questão de postura. Ele já fez e por isso eu me aproprio, eu tomo posse, eu recebo. Nós vamos adorar ao Senhor. E eu queria clamar aos céus